RTM, Rádio Transmundial de Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Seja muito bem-vindo ao RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Levi Simões e hoje estou a falar com três convidados, não é apenas um como é hábito, mas sim três, que estão aqui a representar perspectivas. É um curso bíblico, um curso missionário que nós vamos falar nesta edição. Muito bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade. Temos aqui a Lívia, que é a coordenadora, e depois também a Vanessa e o Alan, que estão ligados a esta perspectiva, mais como colaboradores, e também da agência missionária que estávamos a falar ainda há pouco. APMT. Muito bem. Bem-vindos. Vou começar sempre pelo princípio, não é? O que é o Perspectivas, quais são os seus valores, a missão, o objetivo. Ok. Então já começou dando um spoiler, né? Que o Perspectivas é um curso. A gente costuma dizer que ele é muito mais que um curso, né? Ele é uma visão, na verdade, né? Então, o maior objetivo do Perspectivas, assim, é catalisar pessoas, catalisar o corpo de Cristo para que eles façam parte do propósito global de Deus. Então, uma das ferramentas na qual a gente faz isso é um curso, através da qual a gente faz isso, né? Mas ele é mais que isso, é uma visão para que cada cristão faça parte do propósito global de Deus, para que cada cristão seja um cristão que a gente chama assim, um cristão global, né? Um cristão que entende quem é, o que está fazendo e para onde vai, né? E que tem uma missão, que não é? tem uma Todos missão. nós temos uma missão. Exatamente. Então, mas é trazer para os cristãos a realidade do propósito global de Deus. Porque tem muito aquela pergunta focada em si mesmo, tipo assim, qual é o meu propósito? Aí, entre os jovens, né, fala, Deus quer que eu seja médico, que eu seja presidente da república, que eu seja, né? E na igreja a gente vê muito isso como assim, Deus quer que eu seja do louvor, que eu seja pastor, que eu seja porteiro, né? Mas isso não é o propósito global de Deus, né? Deus pode ter uma vocação para mim, um dom para mim, mas Deus tem um plano que ele está cumprindo na Terra. E não importa se eu sou porteiro, pastor, não sei o que, se eu não fizer parte desse plano. Mas aí o Perspectivas traz isso, né, de uma maneira, na minha opinião, extraordinária, né? Eu era envolvida com várias missões no Brasil, trabalhei com missões urbanas, evangelismo no Brasil é mais fácil, evangelismo em escolas até, vamos dizer assim, né? Sim, mas missões urbanas em geral. Mas quando eu conheci o Perspectivas, eu fiquei... O que é isso, meu Deus? Faz 30 anos que eu sou crente, parece que eu não sabia ler a Bíblia até agora, entendeu? Tipo assim, porque ele passeia pela Bíblia de uma maneira, assim, que a gente vê um Deus que está em missão. Então, inclusive, a primeira aula do Perspectivas é o Deus vivo é um Deus missionário. E se Deus está em missão e ele tem uma missão, só me resta uma coisa, fazer isso com ele. Agora, o que é que ele está fazendo? Essa é a questão que o Perspectivas responde. Exatamente. E por que o nome de Perspectivas? Porque é uma nova perspectiva, é uma mudança de pensamento, de paradigma? Eu acho que tudo junto, né? Mas também o nome Perspectivas, agora estamos aprendendo a falar em português de Portugal, né? Pois porque no Brasil é Perspectivas. Sim. Em respeito aos ouvintes portugueses, eu vou falar Perspectivas. Mas então, é porque o curso trabalha com 4 perspectivas. Certamente, depois que a pessoa faz o curso, a perspectiva dela vai mudar. Então, também tem a ver com isso. Mas o curso trabalha com 4 perspectivas, que é a perspectiva bíblica. Então, por isso que a gente faz um passeio na Bíblia em 4 aulas e que vai mudar completamente a nossa maneira de ler a Bíblia. A perspectiva histórica, então, tipo assim... como Deus cumpriu sua missão ao longo dos tempos, né? Então, como é que a igreja avançou nesses 2000 anos na história? O que a história conta, mas era Deus cumprindo sua missão através da igreja, né? Então, e a história revela isso, vamos dizer assim. A terceira perspectiva é a perspectiva cultural. É tipo assim, o que é o evangelho e o que é a minha cultura. Então, nós brasileiros aqui, né, em Portugal... a gente é confrontado na nossa cultura, mas o que é o evangelho e o que é minha cultura? Então, às vezes, o brasileiro tem um jeito de ser que ele acha que é o único jeito de ser crente do mundo, entendeu? E daí os portugueses são crentes e não são como os brasileiros. Cada país, se calhar, tem essa ideia de si próprio, não é? É normal.
E onde é que isso fere a Bíblia? Claro, Entendeu? claro. Então, se não feriu o Evangelho, se não feriu a Bíblia, é só a minha cultura. E se é só a minha cultura, eu posso abrir mão. E não tenho que impor naquele outro lugar, entendeu? Então, isso mexe muito com a gente. E porque é impossível não ver o mundo com os olhos da nossa cultura. Por exemplo, quando eu leio a Bíblia, Jesus estava à mesa com os discípulos. Eu imagino uma mesa com cadeiras, que é a minha cultura. Mas na cultura de Jesus, ele deitava ao redor da mesa. Só que quando eu leio a cena, eu não consigo imaginar um homem deitado em volta de uma mesa, porque na minha cultura não é, entendeu? Claro. Então a gente veste os óculos da cultura para qualquer coisa que a gente lê ou vê. Eles estariam quase numa posição de praia, não é? Exato. Assim, meio deitado, meio sentado. Enfim, exatamente. O que não é da minha cultura. Então eu não consigo ler a Bíblia e imaginar aquilo, entendeu? Claro. E a quarta perspectiva é a perspectiva estratégica, que aí sim, é tipo, onde estamos na missão de Deus e o que falta cumprir. E, então, tipo assim, em que ponto da história a gente está para Deus cumprir o que Ele disse que vai cumprir e o que Deus quer de mim. Então, essa é a última perspectiva que nos faz sair do curso e querer fazer alguma coisa, entendeu? Muito bem. Não é só um conhecimento. E tem tido muito impacto no Brasil. Agora viro esta pergunta aqui mais para os nossos colegas que estão cá há mais tempo, não é? Há quantos anos estão em Portugal, Alain? Vai completar 8 anos, agora maio já há algum tempo. 2025. E a Lívia, há quanto tempo está cá? Eu 1 ano e 8 meses. Bem, ok. Mas eu casei com Nem português. Nem deu para conhecer o país ainda, se calhar, não é? Não, o país já conheci bastante. Já bastante. Então, também é pequeno, não é? É rápido. Sim, e o impacto desta perspectiva no Brasil, não é? Sim, é A Lívia disse que é mais fácil evangelizar até nas escolas. Isso é um dado muito interessante, não é? Sim, porque uma das propostas do curso é mobilizar a igreja a fazer parte dessa missão. Não fica exclusivo do pastor ou de alguma denominação exclusiva, né? Nós somos da Igreja Presbiteriana, mas a perspectiva é um curso, uma ferramenta utilizada por várias denominações no Brasil. É interdenominacional e mobiliza a igreja a participar dessa missão. Cada um tem um plano, um propósito de Deus para servi-lo, para glorificá-lo, e o curso traz essa visão, esse entendimento para a igreja, né? E como é que surgiu a ideia de expandir para Portugal este curso? Foi pela vossa presença cá, ou já tinham antes essa visão de trazer para Portugal e se calhar Europa, não é? Não sei. Então, o curso, na verdade, né, ele nasceu nos Estados Unidos, na década, em 74, né, um senhor chamado Ralph Winter, né, ele junto com outros irmãos lá, assim, começaram e organizaram, né, o curso Perspectivas com a visão de ele que alcançasse a Igreja de Cristo, né, a princípio nos Estados Unidos e depois partisse, né, para o resto do mundo. No Brasil, ele chegou mais ou menos há uns 10 anos atrás, mais ou menos em 2010 ele chegou no Brasil, então 14 anos já, né? Mas aí o pessoal do Brasil, então, foi os primeiros que traduziram o curso para o português. Como dizem cá em Portugal, para o brasileiro. Mas pronto, é para o português, né? Sim. E aí, ainda que não seja exatamente o português daqui... porque podem existir expressões que são diferentes. E existem, não é? Existem. É óbvio. Construções de frases, na verdade, que são diferentes, né? E para vocês é muito difícil se isso acontecer? Quem está a ministrar o curso, se estiver adaptado a Portugal, mas vocês são brasileiros... Se bem que... a gente está assim... Já vão se adaptando, não é? A gente está com portugueses na equipe, né? O meu marido mesmo é português, né? E a gente está com o pastor Pedro Silva, que está na coordenação, que é da MEVIC, né? Então, na verdade... Torna mais fácil. Então, o Brasil possibilitou fazer o curso em português. E aí, então, os irmãos brasileiros, né? Que coordenavam o curso na altura e tudo, começaram a ver Portugal, né? Como... Está se vendo Portugal como a porta da Europa em termos de missões, né? Os olhos, assim, da América Latina, vamos dizer assim, estão voltados para Portugal como uma maneira de daqui alcançar o restante da Europa, enfim, né? Então, o Perspectivas começou a ver isso muito forte, assim, temos que entrar em Portugal e cooperar com a mobilização da igreja portuguesa, né? Mas como entrar em Portugal? Então, houve uma parceria com a MEVIC, porque a MEVIC é uma agência portuguesa e que entende de Portugal, né? Exatamente. Ninguém melhor para ajudar com os portugueses do que os portugueses, missões, né? E que são portugueses, claro. né? Então, a MEVIC, vamos dizer assim, abriu um caminho. Isso em 2020.
E aí houve um curso aqui em Portugal, em 2020, por iniciativa do Perspectivas Brasil e da MEVIC, então houve essa parceria. E foi feito um curso intensivo de uma semana, tipo assim, 12 aulas em uma semana. Convidaram em torno de 20, 30 líderes, assim, pastores, enfim, que poderiam depois cooperar, expandir o curso. No entanto, entrou a pandemia, né? Aconteceu o curso, as pessoas ficaram empolgadas e entrou a pandemia. E aí parou todo esse movimento de trazer o curso para cá, né? Então... Eu fui uma das pessoas que fez na pandemia, né? Fez o curso. Fiz o curso na pandemia, online, Perspectivas Brasil. Exato. E foi aí onde Deus criou, né, a nossa conexão. Foi muito bom, mesmo já tendo a formação pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. O Perspectivas me deu uma nova perspectiva, entende? Então, principalmente num contexto cultural português. Eu já tinha feito com a Arlete Castro, né, um curso sobre nossa colaboradora também. Isso, perfeita. Então, a missão em Portugal é totalmente diferente, né? Então, a forma da gente ter culturalmente, em todos os termos. Mas a Bíblia, ela é supracultural, ela está acima de toda cultura. E aí, esse encaixe do missionário em ter essa sensibilidade, né, de cada vez se capacitar ainda mais com ferramentas bíblicas que vão te levar à excelência, né? Fazer com que a gente está num país para viver Cristo, testemunhar Cristo para os portugueses, né? Então, o nosso foco, a gente não pode perder ele de vista. E o Perspectivas, mesmo eu lembro que foi muito bom, foi maravilhoso, cada aula, cada lição, né? E como se estivesse assim, aquecendo ainda mais um coração missionário. Então, às vezes pensa, só para os irmãos da igreja. Não, até você que está aqui no campo em Portugal, faça o Perspectivas. É importante, né? Todas as pessoas da igreja envolvidas terem essa oportunidade. Exatamente. Há pouco estávamos a falar na questão da evangelização nas escolas. Vocês, quando chegaram a Portugal, sentiram assim um choque muito grande? Porque é conhecido que no Brasil é quase um cristão em cada esquina, por assim dizer, não é? É uma expressão que nós utilizamos. Portanto, é como nos Estados Unidos, aqui é mais difícil. Portanto, é um país com uma origem muito católica e cada vez mais distanciado da fé, não é? Como a Europa. Vocês sentiram muito essa diferença relativamente ao Brasil, esse choque cultural, digamos assim, não é? Porque lá você pode falar de Deus a qualquer pessoa, não é? Ou como em África. Aqui já não deve ser tão fácil. Vocês sentiram isso ou não? Eu senti, principalmente porque lá a gente acaba tendo o evangeliquez, né? Muito fácil você dizer, olha, Deus te abençoe, e a pessoa compreendeu o que eu estou a falar, Deus te abençoe. E aqui não, né? Então, às vezes, pode ser até um ofensivo, né? Você, para um ateu, de repente você fala. Então, se não se ofender, ele vai ficar assim olhando lá. Te achar meio, né? Estranho. Algo místico. O que é que tu queres dizer com isso? E aqui você é a carta viva onde as pessoas vão te olhar o tempo inteiro e vão testemunhar se você está vivendo o que você está falando. Então, acho que no campo europeu é muito evidente isso. É um choque cultural para a gente, mas nos faz também querer arder e viver mais, sabe? Essa questão missionária, esse ímpeto de realmente proclamar, viver, testemunhar, e aí entra todas as perspectivas, né? Exatamente. E aí meu esposo pode, como pastor. Claro. No Brasil há muitas escolas confessionais, né? De denominações e igrejas. As nossas filhas, por exemplo, estudaram a vida toda numa escola presbiteriana. Então, isso a gente consegue ter essa base, não só na casa, na igreja, mas também na escola. E a gente percebeu que em Portugal é bem diferente, não são pouquíssimas escolas confessionais, mas graças a Deus, nos últimos anos, a Comasep tem agido muito nas escolas públicas, inclusivamente a minha esposa, ela é professora de religião e moral na escola pública, né, voluntária, e isso é uma porta muito grande que o Senhor tem aberto, né? Então, os professores, seria bom fazer o Perspectivas para ter esse treinamento, essa capacitação para falar de missões, né? Exatamente. Ter mais essa ferramenta para utilizar. Exatamente.
Há algum pormenor, algum detalhe no Perspectivas que diferencie de outros cursos, por exemplo? Como é que nós poderíamos aqui, de facto, incentivar as pessoas a fazer? Não é? Para não pensarem que é mais um curso bíblico, mais não é? Profissional, mais assim, algo do género. Eu acho que, assim, uma coisa que diferencia é mesmo essa abordagem de propósito. Ela é muito forte nesse sentido do curso. Ela vem com uma resposta para isso. Mas eu acho que uma coisa muito legal do Perspectivas e que a gente observa no Brasil e que eu acredito que vai acabar acontecendo aqui, realmente ele é um grande catalisador. Então, assim, no Brasil, ele acaba atraindo muitas agências missionárias e, às vezes, até sendo, assim, aquele que faz algumas agências chegarem e caminharem. Por quê? Porque o Perspectivas não diz o como fazer, ele diz para que fazer, né? E o que eu devo fazer, vamos dizer assim. Na verdade, para que mesmo, mas não como fazer. Exato. Então, como... por exemplo, no final, a tua conclusão depois de Perspectivas pode ser, eu tenho que evangelizar as escolas. No final, a tua conclusão pode ser assim, eu preciso ir para um povo que nunca ouviu. Exato. Aí no final, a cada realidade. E aquilo que Deus falou contigo a respeito do curso, né? Então, para quê? Para a glória de Deus. Assim, o slogan do Perspectivas é para que todos os povos o adorem. Então, é para que ele seja adorado em cada canto dessa terra, né? Então, que ele seja adorado em cada canto de Portugal. Que ele seja adorado em cada lugar. Então, uns vão entender assim, olha, depois que eu vi as Perspectivas, eu preciso ir morar em Fátima, porque Jesus precisa ser glorificado lá, entendeu? Por exemplo. Então, agora, como é que tu vai morar em Fátima? Então, vamos procurar uma ajuda. Quem sabe a MEV, quem sabe, né, alguma coisa assim. Então, igreja local, isso. missão. Então, a gente termina Perspectivas trazendo várias agências missionárias para que elas possam, assim, dizer, nós podemos te ajudar com isso, nós podemos te ajudar com isso. Então, o Perspectivas realmente não diz o como. Então, no final, tu terminou Perspectivas, se tu entendeu, se Deus falou contigo, tu vai ter que procurar uma continuidade em outro lugar, a não ser que tu queira ser um voluntário do Perspectivas e ficar trazendo novas pessoas para Perspectivas, né? Sim, que também é uma boa missão. É uma boa missão. Mas, assim, não pode ser só isso. Nós mesmos do Perspectivas, a gente não vai ficar sentado só trazendo pessoas para Perspectivas, porque a gente entende que o propósito é mais do que isso, é que todos os povos o adorem, né? Então a gente precisa se envolver com todos os povos de alguma maneira, né? Até porque, mesmo no nosso país, existem diferenças nas regiões. E, portanto, aquilo que se aprende, possivelmente, na região de Lisboa, não vai ser adaptado da mesma forma em Trás-os-Montes como no Algarve. Porque há muita diferença cultural. E fora a diferença cultural, há também as outras culturas que estão a morar em Portugal. Né? Então, assim, acho que isso vai ajudar e capacitar para que trabalhemos com os hindus que estão a morar em Portugal, com os muçulmanos que estão. Então, são ferramentas e modos todos precisam de Deus. Todos precisam, portanto, né? Então, Deus está nos dando uma oportunidade em Portugal, geograficamente, assim, muito boa. Assim como vocês foram até o Brasil, né? As caravelas, Deus tem usado. Uau! Então, Deus tem usado essa terra, Deus tem trazido pessoas aqui e Deus tem usado esse povo, ama os portugueses e muito fará através da vida deles. Então, e na vida daqueles que estão aqui, que a gente não pode ir até lá, naquele país, mas quem sabe, mobilizando alguém, volta, né? Claro. Então... E temos a bênção de ser um país com muito sol, sem guerra, né? Portanto, onde eu ouço conterrâneos vossos a dizer que é seguro andar à noite na rua, que o filho pode sair para a rua, não é? E que no Brasil não se sentem tão seguros. Pronto, temos essa bênção e, portanto, as pessoas vêm muito para aqui. Portanto, que assim continue. Há planos para esta escola, Perspectivas na Europa? Há pouco eu falei um bocadinho de Portugal e depois Europa, concretamente falou na porta da Europa, não é? É que assim, então o Perspectivas ele é um pouco dividido por línguas, né? Então, porque como ele é a ferramenta é um curso, então a gente tem um livro de mais ou menos quase umas 1000 páginas, assim, que a gente... cada aluno, ao se inscrever, ganha esse livro e durante os 3 meses que ele tem
para concluir o curso, ele vai acabar lendo esse livro de 1000 páginas aí, mais ou menos inteiro, né? Que são uma compilação, assim, de artigos, enfim. Então, qual que é o desafio do Perspectivas? Hoje nós podemos expandir para os países de língua portuguesa, para os países de língua inglesa. Já está traduzido no francês, mas, por exemplo, que eu saiba, não está traduzido no italiano, entendeu? Sim. Então, para chegar, por exemplo, na Itália, precisava de traduzir todo o material para o italiano, fazer sentido, né? Claro. Porque então essa é a realidade que dificulta um pouco levar o curso. Mas hoje ele já existe na Espanha, já está acontecendo, já tem uma equipe formada na Espanha, na França, na Inglaterra e na Romênia. Então são os países hoje que o Perspectivas está na Europa. Mas com certeza há uma intenção, né, de chegar expandir, em outros países, de expandir. Aliás, no fundo, esse é o objetivo do Evangelho, não é? Exato. Ser expandido. Nós vamos ter então a primeira aula no dia 17 de janeiro. Exatamente. Para quem nos está a ouvir e estiver muito interessado, como é que vão funcionar as aulas, como é que as pessoas podem inscrever, todos esses detalhes. Pronto. Acho que o primeiro convite mais importante que eu vou fazer é para nossa aula inaugural. O que é uma aula inaugural? É como se fosse assim uma aula zero, sabe? Open day. É, Vá lá, para conhecer perspectivas. Exatamente. Usando um estrangeirismo. Yeah. Open day. Então, esse dia, né, a pessoa não precisa estar inscrito para ir, é só assim mesmo uma aula aberta, onde a gente vai dar uma primeira amostra, vamos dizer assim. Para conhecer. Esse dia vai ser dia 15 de janeiro, na Igreja A Casa da Cidade. Okay. Vai ser às 20h30. E vai... é bem central, muito perto de Lisboa, bem central, com transportes e tudo. Exatamente. Ótimo. Então, vai ter um evento ali, né, de abertura do Perspectivas e de aproximadamente duração de 1h30, 2 horas. E a gente vai ter uma primeira aula, assim, que é um apanhado geral do curso com o pastor Flávio Ramos, que é o diretor do Perspectivas no Brasil. Que é um cara que tem muita experiência com povos não alcançados e tem uma vivência muito grande nisso, né? E já está há muitos anos envolvido com Perspectivas. E aí, sim, nesse lugar, quem quiser, né, pode se matricular lá mesmo, né? Se não, nós temos o nosso Instagram, que é Perspectivas PT, que tem o link de inscrição ali. E aí a primeira aula começa dia 17. Aí já não é tão central, mas é muito próximo de estação de comboio. É na Igreja de Cristo, em Carcavelos, que vão acontecer as aulas. Também né? é acessível, bastante. Claro. Muito perto mesmo da estação de comboio. E aí as aulas vão ser assim, na sexta-feira à noite, sábado de manhã e sábado à tarde, com duração de 2h30 cada aula e com coffee break. Então, sempre presencial. Só que vai funcionar assim, então, 3 aulas no final de semana, aí pula um final de semana, 3 aulas de novo, então a cada 15 dias. Bom. Então serão 4 finais de semana de aula e conclui-se o curso. No entanto, quando o aluno se inscreve, se matricula, abre uma plataforma. E essa plataforma tem vários conteúdos para o aluno estudar, não é tipo só assistir a aula. Aí tem que estudar em casa, né? Fazer as tarefas, enfim. Ótimo. E essa plataforma fica aberta durante 3 meses e meio, mais ou menos. Então, é 2 meses assistindo a aula, mas depois pode concluir em casa, enfim, até as para atividades. colocar em prática os conhecimentos, não é? Exato. Que está a aprender. Exatamente. Muito bem, ótimo. Resumindo, eu gostava também de que terminássemos esta nossa boa conversa com esta perspectiva bíblica do nosso propósito de vida, não é? Não querendo aqui já fazer um curso, mas pensando o que é que Deus quer de nós. Qual é a perspectiva de Deus para nós, não é? Seres humanos. Porque ainda há muita gente, parece que não tem sentido de vida, não sabe o que é que anda aqui a fazer. Eu nasci, sei que vou morrer, não é? Gostava de ouvir a sua perspectiva. Sim. Deus nos criou com o propósito de glorificá-lo. Esse é o propósito principal da criação do homem. Fomos criados para viver para a glória de Deus. E dentro de viver para a glória de Deus há uma missão que nós precisamos fazer, que é pregar o Evangelho, falar de Deus e desse amor de Deus e desse propósito de vida. E as pessoas vivem infelizes por causa disso, porque não percebem esse propósito de Deus e pronto, se envolvem com as coisas
do dia a dia, de rotina de vida, e ficam perdidas, né? Num ciclo de vida que não as completam. Exato. Então, o Perspectiva tem esse propósito de trazer essa visão, esse entendimento de que nós fomos criados para a glória de Deus e temos um propósito de vida, que não é só trabalhar, ganhar dinheiro, constituir família, é glorificar a Deus. Com tudo isso, com família, com ganhar dinheiro, mas tudo para a glória de Deus. Muito bem. Posso complementar também? Claro, e mesmo dar a oportunidade para terminarmos, se houver algum pormenor que queiram partilhar. Eu acho que só complementando, assim, né, a palavra do pastor Alain, né? Porque eu nasci num lar evangélico e eu, não sei se tem algum jovem nos escutando, enfim, mas eu não gostava muito quando diziam assim, nós somos criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus, porque na minha cabeça vinha a imagem de uma pessoa o dia inteiro cantando, sei lá, assim, né? Sim. Aquela, parecia assim, mas realmente, Perspectivas também tem essa, a gente já falou sobre isso, né? Para que todos os povos o adorem, mas afinal, o que é adorá-lo? Né? Ou o que é que glorifica Deus, então? O que é que eu tenho que fazer da minha vida se Deus quer ser glorificado? Como? Né? Então, eu acho que uma coisa também que o Perspectivas responde, e que eu acho que foi uma resposta que mudou minha vida, é tipo assim, uma coisa que glorifica a Deus é eu saber quem Ele é e saber quem eu sou nele, né? Então, tipo assim, foi uma coisa que Adão não entendeu, né? Deus criou Adão para ser filho dele, né? E Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus e de Jesus Cristo, que já existia, que estava lá no jardim, né? E do Espírito Santo. E aí, quando a serpente tenta, ela diz assim, Deus não quer que você seja como ele. E Adão cai nessa conversa, mas na verdade Deus queria que Adão fosse como ele, né? Tanto que Deus plantou um jardim, e o que Deus mandou Adão fazer? Cuidar e cultivar o jardim. Ou seja, a mesma coisa que ele fez. Ele estava criando Adão para tornar Adão parte da sua família, para tornar Adão parte da sua glória, para tornar Adão aquilo que Jesus era, né? Exatamente. E é o que o homem... Só que o homem quer isso. O homem quer a glória de Deus, ele quer ser como Deus, mas ele quer sem Deus. E aí que detonou tudo. Ele quer fazer tudo isso sem Deus, né? Exato. E o que Deus quer é que a gente governe sobre a terra, que a gente tenha autoridade, mas com Ele, nele, e que Ele seja glorificado através disso, né? Então, Deus nos criou para ser seus filhos, como Jesus é seu filho. E quando a gente vive essa vida na terra, tudo faz sentido, né? Muito bem, obrigado. Então, que Deus... há uma frase de John Wesley que ele fala que eu não viva inutilmente, né? Que nossa vida não seja inútil. Então, que os nossos telespectadores, quem está nos ouvindo, assim, sua vida não é inútil. Deus tem um propósito para a sua vida, né? Então, Deus tem um propósito para trazer tantos irmãos para esse país. Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Ele é soberano. Então, que a gente não desperdice, né, esses propósitos, que a gente não passe por essa vida de forma a não semear, a não cultivar amor, levar esperança, levar fé para as pessoas. Que os nossos dias sejam de fato para a glória dele. Amém. Mesmo a terminar, fica então a informação do evento de apresentação, dia 15 de janeiro, na Casa da Cidade, em Lisboa. E, claro, podem obter todas as informações em Perspectivas PT no Instagram. Foi mais um RTM Talk. Eu sou o Levi Simões. Obrigado. Continuo com a RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.